Senhor Jesus, estamos aqui por causa de Ti, Senhor, Tua palavra, que é esse presente, essa dádiva tão tremenda que está nas nossas mãos. Nós não conseguimos entender e nem chegar ao Teu objetivo sem a Tua presença. O Senhor nos deu esse livro para que nós pudéssemos conhecer a Ti, Senhor. Mas nós precisamos também do Espírito Santo que escreveu esse livro para podermos entender e além das nossas limitações mentais, Senhor, realmente ter um contato contigo. Por isso nós nos colocamos na Tua presença, nós pedimos, ó Deus, o Teu auxílio, precisamos da Tua iluminação para podermos realmente conhecer a Ti. Ó Deus, esse é o nosso desejo e a nossa súplica nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então nós estamos em 2 Reis, capítulo 14, falando sobre Amazias, filho de Joás. Domingo passado nós falamos sobre os altos, 2 Reis 14, 3, 4, né? Que somente os altos se não tiravam. O povo ainda sacrificava, queimava incenso nos altos. Então, só lembrando que essa sequência que nós estamos vendo aqui é de reis que foram bons, são comparados ao rei Davi, foram bons, mas não inteiramente. Então, até é um conceito meio estranho, porque em muitos sentidos a gente nunca poderia dizer que Deus é mais ou menos. Mas nós queremos entender por que eles foram bons até um certo ponto, o que aconteceu com eles. Depois nós vamos falar sobre outros aspectos do rei Amazias que foram positivos, mas a primeira coisa que fala sobre ele... Então, a primeira coisa que nós vimos domingo passado é que ele não tirou os altos. Então, isso foi um ponto negativo, mas tem um atenuante de que até reis muito bons, como Asa e Josafá, eles tiraram, mas não tiraram completamente. Mas Amazias a gente nem tem registro de que ele tenha tentado tirar. Então, ele não chegou nem ao nível, né, de Asa e Josafá. Mas esse foi um ponto negativo, né? Os altos se não tiravam, não necessariamente isso era idolatria, mas era um passo em direção à idolatria. Então, já era uma situação de mistura, era uma situação que favorecia o afastamento de Deus. Mas depois, no versículo 5, nós temos uma das coisas que é registrada a respeito de Amazias. Como eu falei, assim, eu sempre leio essas coisas e fico pensando no registro que Deus está escrevendo ao meu respeito, né? O que ele colocaria, assim, que vale a pena e o que ele nem cita, porque tem um monte de coisas que nem fala, e o que ele falaria que não foi bom, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar, que Deus observa algumas coisas são positivas, e algumas coisas a Bíblia às vezes nem faz uma avaliação. Então são coisas que a gente precisa pesquisar e buscar mais entendimento. Mas uma das coisas que realmente é colocada aqui como ponto positivo sobre Amazias está no versículos 5 e 6. Então, logo que o reino foi confirmado em suas mãos, matou os seus servos que tinham matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu pecado. Ok? Então, lembrando, o rei Joás, que foi o pai dele, começou bem, terminou mal, foi uma coisa progressiva. Joás foi uma coisa progressiva. Ele foi se afastando, ele ouviu o convite, o conselho dos príncipes de Judá, que não queriam mais servir ao Senhor. Ele foi se afastando, ele recebeu vários avisos
Isso é uma coisa que a gente está enfatizando bastante, que Deus sempre avisa, Deus dá advertências, Deus mostra quando Ele não está contente, quando alguma coisa está mal e Ele vai julgar. Deus adverte muitas vezes, além do necessário, né? Para nós seria além do necessário, assim, Deus já falou, está escrito, está advertido, Deus manda uma vez, Deus manda outra vez, Deus manda ainda outra vez. Então Joás teve a oportunidade várias vezes de ouvir, de atender o chamado de Deus, mas não ouviu, e chegou ao ponto de um filho do sacerdote Joiada, que foi aquele que salvou a sua vida, falar bem forte com ele, e ele mandou matá-lo. Então, e mesmo depois Deus começou a julgar. Os juízos também são progressivos. Então Deus dá vários avisos, advertências, depois Ele começa a julgar. Então Joás perdeu batalhas, foi derrotado diante de inimigos, perdeu tesouros dele, da casa de Deus, foi ferido, e em tudo isso não tem nenhum registro de arrependimento. E por fim, 2 servos dele, que são nomeados no fim do capítulo 13, 2 servos dele mataram Joás quando ele estava doente, já estava ferido na batalha, e aí ele foi assassinado. Então agora Amazias, o filho dele, assume o trono, depois que ele está bem ele está consolidado, ele assumiu o trono. A primeira coisa que fala que ele fez foi julgar. 2 pessoas mataram o pai dele, e aí ele matou os assassinos, mas aí é colocado como ponto positivo que ele não matou os filhos, o que naquela época era muito comum, né? Quando se fazia vingança, você fazia uma vingança, você limpava, né, tudo, principalmente quando tinha jogo de poder, né? Quando tinha o trono em vista, assim, isso biblicamente, na história da antiguidade, assim, isso era muito comum. Aliás, não precisa voltar muito atrás na história, né? Nós temos história muito mais recente de ditadores, de pessoas no poder, Stalin, na China, Mao Tse-tung, tem muitos e muitos exemplos de pessoas que só uma desconfiança, né? Saddam Hussein, né? Só uma desconfiança de que alguém pode ser contra você era suficiente para matar a pessoa e qualquer associado, qualquer amigo daquela pessoa. Então isso era e, né, continua sendo um costume, e aqui está dando como ponto positivo para Amazias que ele não usou um espírito de vingança, ele não matou os filhos dos assassinos. Ok? Eu poderia fazer esse comentário e vamos para frente, porque tem outras coisas para falar aqui, mas hoje eu vou parar nesse versículo, eu não vou conseguir ir adiante, porque para mim, não sei se para você, para mim, quando eu leio isso aqui, começam a borbulhar algumas perguntas que eu não sei responder adequadamente. Então, para mim seria vantagem não falar deles, porque eu não sei responder. Por que eu vou falar com vocês de algumas dúvidas, de algumas coisas que surgem? Mas eu vou, antes de tentar entrar no mérito dessas questões, na verdade são 2 perguntas que eu quero levantar com vocês. Aproveitem esse intervalozinho aí que eu vou explicar por que a gente deve parar nas dúvidas, e pense assim, que tipo de dúvida esse incidente faz levantar na sua cabeça? O que isso traz, né? Tem 2 perguntas muito importantes que isso traz à tona. Muito bem, Amazias não matou os filhos, tá, tudo bem, mas isso levanta algumas outras questões, e até uma questão de possível contradição na Bíblia. Então a gente precisa realmente a gente precisa buscar. Então, antes de falar sobre as dúvidas, só uma observação. Tem muitas coisas na palavra que nós não temos resposta completa. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia que nos conta sobre como Deus é. A Bíblia, de certa forma, tem todas as respostas, mas num outro sentido a Bíblia não tem todas as respostas, porque
a Bíblia, e essa é um grande assunto à parte, eu só vou tocar nele, mas a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, que nos fala a respeito de Deus. A Bíblia, eu chego na Bíblia com muita reverência, porque é a palavra de Deus. E uma das coisas que nós somos como cristãos, nós somos sucessores, não sucessor no sentido de tomar o lugar, mas nós estamos na sequência do povo de Israel, como a própria Bíblia nos mostra. A Bíblia o Velho Testamento, né, que foram as escrituras dadas por Deus ao povo de Israel. Nós somos sucessores, nós herdamos essas verdades, nós herdamos essas escrituras. E uma das coisas importantes que a gente vê no povo judeu, a gente lê a respeito, eu tive a oportunidade de ver lá naquela fortaleza em ruínas, Massada, uma pedra no meio do deserto, lá no sul de Israel. Lá tem um lugar fechado com vidro, com ar-condicionado, acho, lá naquele deserto, onde tem pessoas preparadas, que a vocação delas, assim, o trabalho delas é fazer cópia manual da Torá, das escrituras do Velho Testamento. Os judeus, isso para eles é uma coisa muito sagrada. Você entra nos museus lá, assim, eles são o povo do livro. É por causa das escrituras que os judeus não se perderam e se tornaram, porque eles perderam a terra, perderam tudo que poderia dar identidade para eles como um povo diferente, foram espalhados, foram perseguidos como nenhum outro povo, nenhuma outra raça, nenhum outro povo tem a história que os judeus têm. E o que preservou os judeus é o amor que eles têm pela palavra. Erraram muito e erram até hoje. Eles consideram, eles idolatram a letra. E muitos cristãos fazem isso também, né? Até assim, né? Eu posso até, como é que fala? Eu posso escandalizar alguém, mas você colocar uma Bíblia aberta no Salmo 91, né, na sua casa ou numa loja, isso não é a maneira que nós devemos tratar a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, é a palavra de Deus, mas a Bíblia não é um símbolo, não é um objeto que traz bênção, né? Qualquer objeto religioso, penduro no carro, qualquer coisa que eu faço, não é um objeto que vai separar, que vai colocar a bênção de Deus sobre a minha vida, ou minha casa, ou meu carro. Amém? Então a Bíblia, até esses dias eu estava ouvindo um pastor pregando, ele falou assim, ele estava falando contra essa dependência errada das escrituras. Ele falou assim, a nossa trindade hoje está mais Pai, Filho, Escrituras Sagradas do que Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é errado. Então eu estou falando assim, estou falando dos dois lados, né? Nós idolatramos a Bíblia de uma forma errada. O que é a forma errada? É achar que a Bíblia é um fim em si mesma. Então eu idolatro, eu tento seguir na letra, eu não entendo como Jesus falou com os judeus. Vocês estudam, lembra João 5? Vocês estudam as escrituras, falando com os judeus, vocês estudam as escrituras achando, ou seja, ele estava dizendo que não é verdade, achando que tem nelas a vida eterna. Então a vida eterna não está na Bíblia. Chocante, né? A Bíblia eterna não está nas escrituras sagradas. Mas o que Jesus disse? Mas são elas que testificam de mim. Então as escrituras são um sinal, são um apontador que nos direcionam, são um mapa que nos direcionam a Jesus. Se nós não usarmos as escrituras para conhecer a Deus, para conhecer Jesus de verdade, nós estamos usando as escrituras de forma errada, e as escrituras já foram usadas para matar, para dividir, para perseguir, para fazer guerras. As escrituras foram usadas para tudo que você pode pensar, e hoje os cristãos não fazem campanhas cruzadas como antigamente, mas
brigam uns com os outros, dividem, mandam outros homens e mulheres de Deus para o inferno por causa das Escrituras. Então, as Escrituras, né, claramente são usadas de forma muito errada até hoje. Então, estou falando tudo isso para dizer, as Escrituras, apesar desse uso errado, as Escrituras nos levam a Jesus, mas as Escrituras são realmente, eu chego às Escrituras com muita reverência, não colocando isso aqui como objeto de adoração, não colocando isso aqui como fim em si mesma, mas entendendo que isso aqui foi um recado, é como eu guardar uma carta de amor da minha esposa. Isso aqui é uma coisa que eu guardo, isso aqui é uma coisa que tem muito significado para mim. Então as Escrituras têm grande significado porque elas contêm a mensagem de Deus para nós. Ok, então toda essa introdução quando nós chegamos a partes nas Escrituras que nós não entendemos, o que nós fazemos? Porque as Escrituras não foram dadas a nós como manual de regras, não foram dadas a nós como motivo de briga, não foram dadas a nós como se nós pudéssemos obter vida através de seguir a letra das Escrituras, que nós nem conseguimos entender corretamente muitas vezes. Então, quando eu chego, eu vou mostrar para vocês hoje duas perguntas muito difíceis, que eu não me sinto à altura de responder, mas nós vamos ignorar. Então, a minha sugestão, a minha palavra para vocês é: quando tem coisas desse tipo, nós não devemos ignorar. Nós não temos todas as respostas, porque a Bíblia aponta e revela Jesus, revela a natureza de Deus, mas nós somos limitados na nossa capacidade de assimilar. Nós não conseguimos assimilar perfeitamente Deus. Se eu pudesse falar com vocês várias questões, não só essas, mas uma dessas perguntas aqui é bem fundamental. Se eu pudesse dizer, olha, essa é a pergunta, e a resposta, que em todos os livros de teologia, mesmo assim, livros que tentam explicar, né, o que Deus faz, como que Deus é, parece que Deus é uma máquina, que quando você aperta um botão, ele sempre age daquele jeito. Se a gente for ouvir muita gente que estuda a Bíblia, eles tiram esse tipo de conclusão, que esse aqui é como você consegue manipular Deus. Mas Deus não é manipulável e Deus não é totalmente compreensível. Mas isso não significa, por outro lado, que eu largo para lá e falo assim, bom, ninguém vai compreender Deus, ninguém vai saber como resolver isso, então deixa para lá. Nenhuma dos dois extremos é o correto. Então, eu não chego à conclusão de que Deus ele cabe na lógica da minha mente. Eu consigo enquadrar Deus dentro das minhas lógicas, da minha compreensão. Eu não consigo. Se eu conseguisse, ele não seria Deus. E eu não seria criatura. Por isso que Paulo fala em Coríntios 8, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ele está dizendo, anula a mente, não procure saber? Não. Mas ele está dizendo, nós precisamos ter muita humildade. A Escritura é a palavra de Deus. Tem muitas coisas aparentemente contraditórias, tem coisas incompletas. Quem escreveu essas Escrituras tinha menos compreensão do plano de Deus do que nós hoje, porque eles estavam muito atrás, né, na revelação do plano de Deus. Então tem muitas coisas incompletas, tem muitas coisas parciais, tem coisas que você tem que comparar com outras. Então são essas coisas, né, que eu queria, são coisas que a gente poderia falar por bastante tempo. Então quais são as perguntas? Vamos lá. Vamos lembrar da história. Joás terminou mal. Deus não mandou um profeta falando, você vai morrer.
mas ele mandou vários profetas falando para ele que se ele não mudasse a sua vida, se ele não voltasse a servir a Deus, ele seria julgado. Então, não temos, existem, às vezes Deus dá um aviso mais específico, como Deus mandou Elias falar com Acabe, toda a sua casa vai ser julgada. Tem avisos de Deus que são mais fortes. Com Joás, pelo menos registrado aqui, nós não temos um aviso claro, mas houve avisos, advertências, houve chances, houve oportunidades e Joás não atendeu e no fim ele morreu. E a Escritura ainda diz que ele foi, eu não sei agora, não lembro agora se foi aqui, no final do capítulo 12, fala assim, versículo 20, levantaram-se os seus oficiais, conspiraram contra ele e o feriram em Bet-Milo, que está no caminho que desce para Sila. Os oficiais, no livro de Crônicas, fala especificamente que ele foi morto por causa de ter matado o filho de Joiada, tá? Então, há uma conexão, a Escritura dá uma conexão que a morte de Joás, dessa forma violenta, foi por causa daquilo que ele fez. Alguém já pensou na primeira pergunta, mais óbvia? A segunda é um pouquinho mais, a gente vai um pouquinho mais longe. Mas qual que é a primeira pergunta óbvia aqui? Se Amazias matou os assassinos do pai dele, a primeira pergunta que surge para mim é, se Joás morreu porque agiu mal diante de Deus, e Deus queria que ele fosse morto porque ele transgrediu, ele não aceitou as oportunidades, ele passou todas as oportunidades que Deus deu para ele, não aproveitou para se arrepender, então veio o juiz de Deus, você vai morrer. Então 2 servos dele mataram, às vezes é um rei estrangeiro, aí talvez você não pense tanto, o cara é de outra, rei da Síria, rei de Babilônia, sei lá, de algum outro lugar, aí você talvez não pense, mas esses aqui foram servos dele, dentro da casa dele, que mataram. E a maneira que dizem Crônicas, não fica claro se os servos estavam conscientes, nós estamos matando esse homem porque ele matou o filho, um homem de Deus, um profeta de Deus. Eu não sei se eles pensaram isso. A Bíblia coloca que ele foi morto, o juízo de Deus caiu sobre ele por causa disso. Se era consciente na mente dos assassinos, nós não sabemos. Mas a pergunta é, se Deus ordenou, entre aspas, assim, foi de Deus, foi Deus que permitiu, foi Deus que deu uma sentença de juízo contra Joás. Se Joás morreu por uma ordem de Deus, por que os assassinos tinham que ser mortos? Eles não fizeram o que tinha que ser feito? Então essa é a primeira pergunta. Agora tem uma outra pergunta que é mais espinhosa ainda, bem mais, que é a seguinte: aqui diz que Amazias fez de acordo com a lei, você pode achar isso em Deuteronômio 24:16, o texto que cita aqui no versículo 6. Os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo, não serão mortos os pais por causa dos filhos, e os filhos não serão mortos por causa dos pais. Isso aqui é uma escritura, está em Deuteronômio, está em outros lugares também, que depois a gente pode ou citar, ou até ler alguns dos textos, nos profetas, em que Deus fala muito enfaticamente. Não é uma coisa mais ou menos, não é uma passagem duvidosa, não tem uma interpretação difícil, não. Deus fala com termos muito claros. Os filhos não serão julgados por causa dos pais, os pais não serão julgados por causa dos filhos. Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Ok? Isso é confirmado em vários textos bíblicos. Qual que é a pergunta? Por que em Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele fala, vocês não devem ter outros deuses além de mim, o segundo mandamento, não terás outros deuses além de mim. Por quê? Por
Por que não é para ter outros deuses além de mim? Porque Deus é um Deus o quê? Amoroso, misericordioso, que não liga para o que a gente faz. Como é que é? Não, Deus é um Deus ciumento. Eu já vi até explicações, textos que falam assim, não, essa palavra... Na verdade, a nossa Bíblia não está ciumento, né? Todas as Bíblias em português, pelo menos eu não achei uma em português ainda que traduz como ciumento, mas todas as traduções que eu já vi falam zeloso. Deus é um Deus zeloso. Tudo bem, Deus é um Deus zeloso, Ele zela pela... Mas os tradutores traduziram como zeloso porque tinham medo de colocar ciumento, porque a gente pensa em ciúme só como uma atitude ruim. É só você ligar um canal de televisão, aqueles programas lá que falam daqueles crimes horrorosos que acontecem todo dia, né? E quase todos aqueles crimes que acontecem, coisas assim terríveis que acontecem por causa de ciúme, né? Ex-maridos, ex-namorados, né? Ciúmes. Então, ciúme é uma coisa terrível, realmente. Ciúme humano é uma coisa terrível. Mas Deus fala, eu sou um Deus ciumento. Em Êxodo 33, ele fala assim, 34, ele fala, esse é o meu nome. Né? Não é que eu tenho ciúme, eu sou ciumento. E aí ele diz, porque eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos, até a terceira ou quarta geração. Agora nós temos realmente um problema. Como que nós vamos conciliar as duas coisas? E como eu digo assim, as perguntas eu tenho uma certa facilidade para encontrar, agora as respostas é mais difícil. Né? Então eu não sei se eu estou fazendo bem ou mal para vocês, mas eu penso que estou fazendo bem, porque o que me leva a conhecer mais a Deus, outra vez eu vou repetir os dois princípios. Primeiro, quando tem coisas sobre Deus que eu não entendo, eu devo ter uma atitude de humildade. Eu não entendo tudo. E nem o teólogo, ou pastor, ou cara, ou mulher que mais admiro na minha vida, que fala um monte de coisa boa sobre a Bíblia, ninguém tem toda a compreensão de Deus. Ninguém vai me dar todas as respostas. E nem a própria Bíblia, que tem, o mistério está aqui dentro, mas a Bíblia não explica tudo. Às vezes você fala assim, Deus, o Senhor nos deu esse livro, muito bem, muito obrigado por esse livro, mas o Senhor podia ter feito assim umas correlações, o Senhor podia ter resolvido alguns desses conflitos aqui, porque a gente lê essas coisas e fica assim, mas como que é? E tem, lógico que a gente sabe que tem pessoas que vão usar essas coisas para dizer, tá vendo? Né? Ou Deus não é um Deus de amor, e se ele não é um Deus de amor, eu vou mais para o lado de que ele nem existe, que como é que pode existir um Deus que manda em tudo e não é um Deus de amor? Tem pessoas que, né, até povos primitivos, que o conceito que eles têm de Deus é de um Deus carrasco, que é um Deus que julga e tem que aplacar. Então algumas pessoas acreditam num Deus que não é um Deus de amor, outras pessoas vão chegar à conclusão que Deus não existe, ou então eu vou chegar à conclusão que essa Bíblia é muito falha, e tem muitas coisas aqui que a gente tem que descartar, e daí a pouco, eu que sou o juiz, né? Porque eu decido o que eu aceito, o que eu não aceito, mesmo que sejam esses estudiosos que vão dizer assim, por A mais B, porque tem esse documento, isso aqui é autêntico, isso aqui não é, isso aqui foi Moisés que escreveu, isso aqui não foi, isso aqui Jesus provavelmente falou, mas isso aqui acho que Jesus não falou. Então você começa a separar um monte de coisa, você começa a ser o juiz daquilo que é sagrado, aquilo que é inspirado ou não. Então isso aí também é um outro assunto. Mas o que eu quero passar para vocês, pelo menos o que eu entendo é o seguinte: eu me aproximo de Deus e da Bíblia com temor e reverência, entendendo que eu não entendo tudo, ninguém entende tudo, mas outra pessoa pode entender algo que eu não consegui entender, então por isso a gente precisa uns dos outros,
Então, a humildade de aceitar, de ler, de conferir, de buscar. Tem movimentos que não escutam outro, não leem outra literatura, não escutam outro pregador, não, é só uma linha, só uma coisa, né? Isso é muito perigoso, porque você vai ter uma visão muito parcial de Deus. Isso pode ir afastando, até levar você para bem longe do conceito real. Tem pessoas que conseguem ler a Bíblia e tiram um conceito de Deus muito, muito longe daquilo que realmente é. Então é muito perigoso isso. Então eu chego para Deus com temor e com humildade, entendendo que eu não entendo tudo e que a própria Bíblia deixa muita coisa em aberto, porque na verdade a Bíblia é um instrumento para nos levar a Deus. Quem a própria Bíblia nos ensina, Jesus nos ensinou. Quem vai guiar a cada um de nós a toda a verdade? Quem que Jesus deixou? Jesus ficou pouco tempo, e quando ele ia embora, os discípulos disseram assim: Jesus, eles não falaram, mas Jesus entendeu o que eles estavam pensando. Por isso que ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam pensando que, como assim? Nós largamos tudo, entendemos que o Senhor tem a verdade, e agora o Senhor vai embora, como é que nós ficamos? Eu falei: não estou deixando vocês órfãos, nem vocês, nem todas as gerações que vêm depois de vocês, porque o Espírito Santo vai falar tudo que eu falei ou que eu não falei, todas as verdades, as coisas que tem da comunhão entre o Pai e o Filho, tudo que tem de verdade na Trindade, o Espírito Santo vem para nos mostrar. Amém? Então, é muita humildade para entender que a gente não consegue entender tudo. Porém, junto com isso, coloque outro fato. Quando tem uma pergunta assim, eu não descarto, eu não jogo para lá, eu continuo insistindo, eu continuo pedindo para Deus, eu continuo falando assim: Deus, eu queria entender, eu não estou aqui para acusar o Senhor de ser injusto. Esse texto de visitar pecados dos pais nos filhos, eu não consigo entender isso não entra na minha cabeça. Como que Deus pode ser justo e castigar filhos inocentes? E aí, se você for aprofundar, você vai achar várias coisas na Bíblia que até confirmam isso. Se quiser, eu posso até falar, mas eu não vou deixar isso por conta de vocês, né? Deixa para lá. Mas tem várias coisas, várias histórias na Bíblia. É mesmo, né? Deus realmente, ele deixou os pais assim, mais ou menos, mas quando chegou a época dos filhos, aí o negócio veio, né? O juízo veio. Então, como que pode ser isso? Então, nós vamos fazer uma pequena tentativa de mostrar, eu vou compartilhar até onde eu fui, que não foi muito longe, mas eu vou só falar dos meus pensamentos, são coisas para a gente pensar, mas eu quero enfatizar isso. A pergunta, ao mesmo tempo, a teologia, a inteligência humana, o raciocínio, o intelecto não vão conseguir explicar Deus. Deus, a justiça de Deus está acima da nossa capacidade de plena compreensão. Mas isso não significa que Deus, assim, você só fala assim: não, Deus faz assim porque Ele é Deus. Na verdade, Romanos 9 começa assim: você é barro, Ele é oleiro, você não tem direito. O ponto de partida realmente é esse. Ele é oleiro. Ele faz com o barro como Ele quer. Então eu não tenho direito. Isso não significa que Deus faz, eu não adoro um Deus que faz as coisas por capricho. Eu não gostei disso, então joga fora. Eu não adoro um Deus assim, mas a Bíblia está dizendo que se Ele, que é oleiro, quisesse fazer alguma coisa assim, quem somos nós para falar por que o Senhor faz? Isso está em Romanos 9. Então, isso significa que a maneira que nós chegamos a Deus e a palavra de Deus é com humildade e entendendo, de alguma maneira, se nós não formos alcançados pelo Espírito Santo, no sentido de entender nossa injustiça e a perfeição de Deus, nós não temos nem condições de começar a estudar a Bíblia, porque esse é o ponto de partida.
Sem entender isso, sem reconhecer Deus como Criador, como perfeito, como aquele que tem direito de fazer tudo o que Ele quer conosco, nós não temos nem direito de chegar a Ele e perguntar, nós não somos juízes dele. Como Jó chegou assim, não, porque não sei o quê, porque eu quero falar com Deus, porque Deus não aparece, porque se Ele aparecesse eu ia falar. Aí Deus falou assim, apareceu para ele no fim do livro, e Jó falou assim, não está aqui mais quem falou nada, eu não disse nada, não sou nada, o Senhor é totalmente correto. E Deus não explicou um monte de coisa que Jó perguntou, Ele não explicou. Mas Jó entendeu quem era Deus. E isso mudou, isso em si já deu outra perspectiva para Jó. Mas aí você tem outras pessoas, Daniel, por exemplo. Daniel fez muitas perguntas para Deus. Daniel perguntou, Daniel ficou 3 semanas jejuando, querendo saber, Deus, eu quero entender, eu quero saber como é que é esse negócio aí, nós estamos aqui no cativeiro, e o que vai acontecer com o teu nome, o que vai acontecer com tuas alianças, como é que é o fim dessa história? E Deus falou tanta coisa que o próprio Deus falou assim, eu acho que eu falei coisa demais com você, eu acho que você não vai conseguir entender, então só escreve, deixa isso, outras gerações vão conseguir entender. Tem coisas que hoje talvez a gente não consiga entender, talvez a próxima geração, ainda bem que tem a eternidade, porque eu acho que tem tantas perguntas que eu nem descobri a pergunta ainda, muito menos a resposta, que vai gastar mesmo a eternidade, porque Deus é Deus, Ele é tremendo e não tem fim do conhecimento, mas tudo que nós descobrimos de Deus, nós vamos ficar mais admirados, porque o pouco que eu conheço de Deus, Ele consegue, Ele tem uma justiça tão perfeita, que é assim mesmo, os filhos não pagam os pecados dos pais, mas tem uma outra verdade que fala que existem consequências que vão até a 3ª, 4ª geração. Então Deus é tão perfeito que tudo isso aí faz sentido. Ele não nós somos tão limitados, ou é assim ou é assim. Se é assim, não pode ser daquele jeito. E Deus tem uma amplitude muito maior, uma perspectiva que aos poucos a gente vai conseguindo entender um pouco da natureza de Deus. Então o meu desafio para vocês é: considere as perguntas como difíceis mesmo, não como coisas fáceis que qualquer pessoa vai resolver, mas não largue a pergunta, continue perguntando. Deus acha bom quando você pergunta do jeito certo. Se você se coloca como juiz de Deus, Deus não vai se dar o trabalho de te responder. Mas se você não é o juiz de Deus, se você não se coloca como superior, como... Deus, como é que é? Eu sei o que é justo, o que não é. Então o senhor tem que me explicar por que o senhor fez uma coisa injusta. Se começar assim, Deus fala assim, vou esperar. Se você se humilhar, se você se colocar diante de mim, por quê? Porque ele é birrento? Não, porque ele sabe que naquela atitude a gente não consegue entender. Você já tentou explicar alguma coisa? Vamos começar com criança. Você já tentou explicar uma coisa para criança? A criança faz pergunta difícil, né? Faz ou não faz? Criança faz pergunta difícil. E faz pergunta que não tem, naquele momento, eles não têm condições de entender. Eles querem saber o porquê. Quando eles descobrem, a pergunta porquê, aí eles querem saber o porquê de todas as coisas, mas eles não têm condições. Nós somos assim com Deus. Agora, não é só com criança. Quando pessoas, brigas familiares, por que um não entende o outro? Porque um não está disposto a entender o lado do outro. Então você pode falar a noite inteira, você pode falar por semanas que não chegam a acordo. Por quê? Porque um ou os dois não estão dispostos a ouvir, não estão dispostos a entender. Eu só quero entender o meu lado. Então, se você for brigar com Deus desse jeito, não vai ter resposta. Deu para entender? Não vai ter resposta, porque você não está pronto para ouvir de Deus. A aula inteirinha foi de introdução, nem vou conseguir falar das perguntas. Vamos falar pelo menos da primeira. Então, vamos lá. Por que os assassinos de Joás
mereciam ser mortos, sendo que eles executaram um juízo que Deus mandou. Então vamos falar de alguém que foi, pouco tempo atrás nós vimos na história, Jeú. Jeú foi comissionado, é um caso muito mais forte do que esse dos assassinos de Joás, porque nós não temos nenhuma notícia de que, como eu falei, a gente nem sabe se os assassinos de Joás estavam falando assim, puxa, esse rei é malvado porque ele matou o filho do sacerdote Joiada. A Bíblia fala que foi por causa disso, mas os assassinos provavelmente não tinham isso em mente. Eles estavam conspirando, a Bíblia não fala por quê, mas por algum motivo eles queriam se livrar. Como Joás estava se afastando cada vez mais de Deus, é bem possível que Joás tenha se tornado uma pessoa cruel, opressor. Ele pode ter se tornado, porque ele estava se afastando de Deus. Enfim, a Bíblia não explica, mas tem algo que é muito, talvez, difícil para a gente entender, mas até esse ponto tem algumas explicações bíblicas que nos ajudam. Deus usa, Deus permite, Deus chamou Jeú para exercer juízo contra a casa de Acabe e Jezabel. Mas bem mais tarde, até nos dias de Jeú, Deus mandou um profeta falar com ele, você fez o que eu pedi você para fazer. Então nós temos um registro bíblico de que Deus aprovou, era para ter exercido juízo contra Acabe e Jezabel, porque eles foram muito perversos diante de Deus e chegaram ao ponto que não tinha mais retorno. Só que, ainda que Deus tivesse falado, você fez a minha vontade, por isso que seus descendentes vão governar até a 4ª geração. Mais tarde, talvez nos dias do neto dele, o profeta Oséias falou assim, eu vou julgar a casa de Jeú, porque derramou muito sangue. Então nós temos a seguinte contradição, mas a seguinte situação. E por isso, ainda que Deus não manda mais, graças a Deus, né? Ele não levanta profetas ou homens de Deus para assim, vai e mate fulano, né? Deus não faz mais isso, né? Mas ainda que Deus não faça isso, tem pessoas que podem pensar o seguinte, eu vou só imaginar uma situação, nenhuma situação concreta está me vindo à mente, mas vamos supor que tem um líder, um homem de Deus, que não está mais fazendo a vontade de Deus, e que Deus permite que o ministério dele caia, não seja mais aprovado, e por uma série de circunstâncias, que a Bíblia fala muito sobre conspirações, sobre morte, então, essas coisas não acontecem na igreja, mas vamos imaginar que acontecesse, né? Que houvesse assim conspirações, não de matar, mas de ocupar o lugar, de tirar a pessoa e colocar outra, tipo eu, né? Eu ocupar o lugar, porque aí as coisas acontecem e eu falo assim, está vendo? Não foi nem eu que fiz, Deus fez. Muitas vezes Deus faz, mas muito cuidado, porque Deus permite certas coisas por causa do pecado do outro, mas se você tiver a motivação errada, se você estiver agindo por conspiração, falta de lealdade e com desejos próprios, Deus vai julgar você. Aí você fala assim, mas Deus que fez ele sair, então por que Deus julga? Tá, então vamos pegar, eu sempre lembro desse texto, porque para mim é um texto clássico. Não falando de uma pessoa, falando de uma nação. Então vamos lá, Isaías 10, eu quero que vocês vejam aqui, que eu acho que isso aqui ajuda a gente a entender um pouco de como Deus pensa. Esse é o meu objetivo. Como que nós podemos entender a justiça de Deus? Como nós podemos entender que Deus faz umas coisas que para nós não fazem tanto sentido, mas Deus ele tem justiça, ele tem razões que vão muito além das nossas.
Então, nós vamos ler em Isaías 10, mas deixa eu só explicar a situação, o contexto histórico. Isaías nós vamos logo chegar ao tempo de Isaías, tá? Nós estamos chegando perto, mas Isaías é um pouquinho depois da época que nós estamos estudando de Israel e Judá. E Israel, as 10 tribos de Israel, o reino do norte, eles foram julgados, eles foram eliminados de ser nação antes de Judá, mais de 100 anos antes. E a gente conhece mais, é muito mais conhecida na Bíblia, é muito mais notória a história de Judá, Nabucodonosor, como ele destruiu Jerusalém. Essa história é muito mais conhecida, o cativeiro de Judá. Mas mais de 100 anos, mais ou menos 130 anos antes, isso aconteceu com as 10 tribos. E quem que Deus usou para julgar, para tirar as 10 tribos? Uma outra nação, não era Babilônia, era uma outra nação chamada Assíria, não confundir com Síria, eram 2 países diferentes. Então, Assíria, Síria da Bíblia é a mesma Síria de hoje, ok? Que hoje quase não tem Síria mais, mas a Síria que está lá no mapa é a Síria de hoje. A Síria e Babilônia, as duas nações, fazem parte da região que hoje é o Iraque, ok? Tem eles até os jornais falam assim, essa cidade que está nas mãos do Estado Islâmico era a antiga Nínive, né? Então, assim, eles identificam, eles sabem quais eram as cidades, sabem qual era a região. Então, a Síria se tornou uma potência mundial, forte, né? Mundial, era regional ali. Foi quem Deus usou para exercer juízo sobre Israel. Então eu só nós vamos ler alguns textos aqui para entender. Se você for lendo Isaías, você vai ver que Isaías, os profetas, às vezes eles contavam bastante da história também. Tem até aspectos históricos nos profetas que não tem no livro de Reis e de Crônicas. Então, nos capítulos anteriores, Isaías estava avisando, vez após vez, vocês estão sendo infiéis, vocês não estão me servindo, então eu vou mandar a nação da Síria para julgar vocês. Então, Isaías 10, vamos começar no versículo 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Quem que é a Síria? Deus está falando, a Síria é um bordão nas minhas mãos. A minha ira contra a nação de Israel, por sua infidelidade, se tornou um instrumento. Deus permitiu que a Síria tomasse poder e que tivesse capacidade de dominar o povo dele. Então ele está falando, a Síria é a vara da minha ira. Versículo 6, envio-a, Deus está enviando a Síria, contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor, lhe dou ordem, para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo, e a ponha para ser pisada aos pés como a lama das ruas. Então até aqui, tudo assim era coisa que Deus ia permitir. Na verdade, nesse tempo de Isaías não tinha acontecido ainda, mas ele está falando, eu estou dando licença, estou permitindo que a Síria seja um instrumento da minha ira e que destrua mesmo. Só que agora, olha só o versículo 7. Mas ela quem? A Síria. Ela não pensa assim. O que ela não pensa? Ela não pensa, Deus está me dando... Claro, a Síria não reconhecia Deus, não servia a Deus, não tinha nenhuma submissão a Deus. Então a Síria, ela não está pensando assim, eu tenho que tomar muito cuidado, porque assim como Deus está julgando a nação de Israel, Deus pode me julgar. E nós não sabemos muita coisa, mas vocês vão lembrar de uma outra história bíblica, só para a gente entender. O profeta Jonas. Quem que Deus usou Jonas para alertar? Nínive, a Síria. E isso foi antes dessa época. Foi antes.
Então Deus tinha, aliás, houve um avivamento que até Jonas ficou bravo, né? Porque ele falou assim: assim diz o Senhor, em 40 dias vai ter juízo sobre Nínive. Aí passou 40 dias e não aconteceu nada. Jonas não era um profeta de Deus? Era. Mas por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Porque eles se arrependeram. Gente, nós precisamos colocar na nossa cabeça, eu acho que essa ficha, eu estou falando para vocês, que essa ficha não cai aqui. Quando a gente vê assim, Deus falou com Salomão, porque você fez assim, assim, o reino vai ser dividido nos dias do seu filho. Deus falou, não tem o que se possa fazer. Não, a Bíblia não fala isso. Gente, é muito sério isso. Mas Deus não cumpre a palavra dele? Mas vamos ver, né? Não sei se hoje nós vamos conseguir chegar lá, mas vamos lá. Ela não pensa assim, nem o seu coração assim imagina. Antes, no seu coração, intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Diz ela: não são os meus príncipes, todos eles reis? Bom, vamos pular um pouquinho aqui. Então, versículo 12: havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte de Sião e em Jerusalém, quer dizer, ele vai usar outras nações para trazer juízo. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender, que diferencia Deus de todos os conceitos errados, de todos os outros deuses, de todos os conceitos errados que a gente tem do próprio Deus, é que Deus, em primeiro lugar, ele não quer destruir. Eu vou citando, talvez na próxima aula, quando a gente voltar nesse assunto, a gente possa ler, mas em Ezequiel 33, ele fala assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio. No Novo Testamento fala em pelo menos 4 lugares que Deus não quer que ninguém pereça. Então Deus não é assim, não, meu povo não, mas os outros podem pisar e julgar e acabar. Deus não tem prazer. Parece que nós temos um pouco de prazer. Eu não sei, será que é só eu que quando eu de vez em quando eu tenho que confessar esse pecado, porque ainda não foi purificado. Não, eu estou falando sério. Quando eu vejo um bandido, alguém que fez alguém morrer, eu sofrer, quando eu ouço alguma notícia que ele foi morto, eu não tenho, parece que não tenho como evitar, que bom, menos um bandido. Deus não pensa assim. A gente é muito condicionado pelos filmes. Os maus têm que morrer, tem que acabar com eles, tem que vingar. Tem muito filme de vingança. E Deus até usa essa expressão, minha vingança, mas Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Então, quando Ele permite que algum instrumento, por isso que eu estou dizendo assim, hoje, isso na igreja, isso pode invadir o nosso coração, e muitas divisões na igreja acontecem porque alguém realmente pecou, realmente fez o que é errado, mas os que entram no lugar, ou aqueles que conspiram, aqueles que fazem a divisão, são tão culpados quanto, porque Deus chega e fala assim, eu mandei você para exercer juízo. Só que o que ele vai fazer? Versículo 12, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então Ele, o Senhor, visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos, porque ele diz, com a força da minha mão fiz isto. Ou seja, eu sou mais justo. Deus tirou um líder injusto, me colocou no lugar. E aí tem muitas variações, pode ter muitas coisas, pode até ter coisa que não é da igreja, pode ser que você ocupou um lugar na empresa, que tinha uma pessoa lá que roubou a empresa, era corrupto, e você toma o lugar. Gente, qualquer situação, eu estou querendo dizer, você pode pensar, puxa, Deus tirou o ímpio e me colocou no lugar. Muito cuidado, porque se você não tiver um coração certo, Deus vai falar assim, agora é sua vez. Agora é sua vez.
Vocês estão entendendo como isso é sério? Isso não é assim, porque a Síria, né, a Síria era má. Se você for ver, a gente pode, não vamos tomar o tempo, mas se quiser anotar Jeremias 51, Isaías 50 e 51 são 2 capítulos inteiros que Jeremias fala contra a Babilônia, que na época de Jeremias a situação era igual, só que em vez da Síria era a Babilônia. E ele fala da mesma maneira de Babilônia, fala assim, Babilônia era o martelo na minha mão, e eu usei Babilônia para quebrar Jerusalém, porque Jerusalém foi infiel, mas porque Babilônia não fez isso com o coração íntegro, não fez com a atitude certa, depois eu vou julgar a Babilônia. Então, muito cuidado, por isso que nós temos a história da igreja, que é uma divisão atrás da outra, que é uma pessoa atrás da outra, assim, a gente sempre pensa, né, tem que acabar. Por isso, assim, que quando Amazias matou os assassinos do pai dele, ele não usou vingança para matar os filhos. Houve juízo sobre os assassinos, porque com certeza eles conspiraram, eles tinham atitudes erradas. Lembra do rei Davi? O rei Davi gastou, eu calculo, na Bíblia não fala exatamente, mas em torno de 10 anos, com uma promessa de Deus de ser rei, com a unção de Deus na cabeça dele ser rei, fugindo de Saul, que queria matá-lo a todo custo. E quando veio alguém mentindo, a pessoa nem tinha feito isso, mas veio um sujeito achando que iria ganhar favor com Davi, falou assim, Davi, eu matei Saul, 2 Samuel 1, eu matei Saul. Ele falou assim, você matou Saul? Você está achando que você é o quê de se levantar contra o ungido do Senhor? Meu Deus do céu, chamar Saul de ungido do Senhor para mim é o fim, porque Saul há muito tempo não era mais ungido do Senhor, assim, no nosso conceito, estava fazendo tudo errado, estava tentando matar Davi. E Davi podia ter pensado assim, Deus, tudo bem, eu não tive coragem de matar Saul, mas o Senhor deu coragem para esse indivíduo aqui, ele matou Saul, que bom. Não, ele matou o sujeito, porque ele tinha levantado a mão. Depois tem outra história de matar o filho de Saul, mesma coisa. Então, esse é o Espírito de Deus, muito cuidado. Davi, na verdade, ele falou assim, eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Deus permite certas coisas, e hoje não é difícil fazer uma aplicação. Tem extremistas, né? Estado Islâmico, tem coisas acontecendo na nossa geração que são coisas horrorosas, e nós podemos ver nisso que Deus está permitindo algum tipo de juízo sobre a igreja. Eles estão matando, até vi esses dias assim que o Estado Islâmico está perdendo um pouco de terreno em algumas áreas, mas talvez até porque eles acham que não vão ter muito tempo mais, eles redobraram a perseguição, estão tentando eliminar todos os cristãos no Iraque, na Síria, nos lugares onde eles estão, onde eles têm domínio. Então eles estão, isso é juízo, isso é perseguição, não sei, mas Deus está permitindo. Só que Deus vai chegar ao ponto também de julgar quem está exercendo juízo, mas ao mesmo tempo, nossa atitude não é Deus, manda fogo do céu, queima esses caras todos. Não, nosso desejo é, Deus, tem alguém ali que possa ser alcançado? Eu nem me lembro dos detalhes, mas eu li que tem pessoas que estão se infiltrando no meio do Estado Islâmico, procurando levar o amor de Cristo para eles. Então, são coisas que a gente precisa aprender a aplicar no nosso tempo hoje. Então, no versículo 15 diz o seguinte, gloria-se o machado contra o que corta com ele, ou se gaba a serra contra o que a usa, como se o bordão movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse a quem não é pau, pelo que o Senhor dos Exércitos fará definhar, e a luz do Senhor virá. Então, eu acho que é suficiente para vocês entenderem essa primeira pergunta. Nós não vamos ter tempo para entrar na segunda, que eu acho que vale a pena a gente
gastar um bom tempo na próxima aula, assim, investigando um pouco sobre essa questão, assim. Mas vamos só ler em Ezequiel 18, vamos só deixar assim, acho que um dos pontos que a gente pode deixar assim bem forte, a gente tem dificuldade para conciliar essa afirmação com a outra, mas vamos deixar bem claro que a Bíblia enfatiza esse lado. Deus julga pelo pecado as pessoas que cometem, né? Então, capítulo 18, começa assim, Ezequiel 18, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos a que se embotaram. Então, aparentemente, né, isso que nós vamos tentar abordar na próxima aula, né? Como que ele está falando que isso aí está errado, mas foi Deus que falou: eu visito a iniquidade dos pais dos filhos. Então, como é que tem essa parábola? Deus, que eu saiba, está lá nos 10 mandamentos, né? Mas não é a mesma coisa. Então, por isso que Deus está falando assim, essa parábola está errada. Versículo 3, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis esse provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Então ele vai o capítulo inteiro enfatizando isso. Então, e essa é uma verdade muito forte. E eu queria só terminar então lendo no capítulo 33, porque nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, mas eu quero deixar esse ponto, acho que para mim é uma das grandes chaves. Eu acho que, pelo menos o que eu busco, né, na compreensão dessas coisas, Deus, me ajuda a entender algumas chaves, me ajuda a perceber algumas coisas, como que o Senhor age, quais são os teus princípios. Eu quero entender, não naquela forma rígida, Deus tem uma formulazinha, Ele só age assim, se aperta assim, Deus faz isso, se aperta assim, Deus faz aquilo. Assim, eu fico pensando, nós somos tão complexos. Você convive com uma pessoa, sua esposa, seu marido, por anos e anos, e aí você fala assim, se você falar isso, ela vai responder assim. E aí, totalmente diferente, né? Talvez os homens sejam mais previsíveis, mas as mulheres são muito imprevisíveis, né? Então, se nós que somos limitados, somos tão imprevisíveis, como é que nós vamos encaixar Deus dentro de uma formulazinha? Então, nós precisamos entender princípios, precisamos entender coisas que fazem parte da natureza de Deus. Deixa eu ver se é versículo 14. Olha aqui, ele vai falando várias coisas, e uma das coisas assim, que é meio chocante também, que ele fala assim, se um indivíduo vive a vida inteira fazendo o que é certo diante de Deus, o justo, faz certo a vida inteira, aí chega uma hora que ele abandona e começa a fazer tudo errado. Ele fala assim, apagou, não vai ser lembrado tudo que ele fez de bom, porque ele abandonou, ele tomou uma decisão, abandonou o caminho certo e se desviou. E a mesma coisa no inverso, o ladrão na cruz, né? Provavelmente a vida inteira fez coisa errada, se arrependeu na hora da morte, né? A única coisa assim, que você não pode contar com isso, né? Vou aprontar minha vida inteira, quando for perto da hora da morte eu dou uma arrependida rápida, né? Não conte com isso que não dá certo. Mas na verdade o que eu quero enfatizar é o versículo 14. Quando também eu disser ao ímpio, nós temos vários exemplos disso, já dei o exemplo de Nínive, né? Mas quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, o que Deus está fazendo? Ele está avisando, você está agindo errado, você vai morrer, você vai ser julgado. Se Deus chega ao ponto de falar, certamente morrerás, tem jeito de reverter isso? Se
Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Então, Deus está falando. Se eu falar certamente morrerás, não é certamente. Pode ser que não morra. Por quê? Porque ele pode se arrepender. É isso que nós vamos ver na próxima aula. Por que existe a terceira e quarta geração? Eu estou buscando. Eu não sei se eu tenho a resposta completa, mas eu estou buscando. Deus, como é que eu entendo isso? E vou dar só um vislumbrezinho. A terceira ou quarta geração é o tempo que Deus está esperando para ver se muda. Sempre a espera de Deus é para ver se nós vamos mudar. É chance, é espaço, é tempo para ver se a gente muda. Porque como que Deus fala, eu não quero que ninguém morra, eu não quero juízo, eu não tenho prazer na morte? Porque Ele está esperando, Ele quer que haja mudança. Então, essa é a nossa busca. Vamos continuar clamando a Deus. Senhor, nossa oração nesta manhã, Senhor, todas as nossas conclusões, nós temos uma tendência de falar assim, eu sei como explicar, mas nós queremos continuar com a atitude de busca diante de Ti. Não queremos ter uma atitude de arrogância, não queremos achar que sabemos como o Senhor funciona, porque isso sempre vai nos levar a achar que nós podemos manipular o Senhor. Então, Senhor, nós queremos nos curvar diante de Ti. Queremos dizer, Senhor, Tu és justo, Tu és bom, Tu és misericordioso. O Teu anseio é de estender a Tua aliança a todos os seres vivos. O Senhor quer salvar a criação, quanto mais os homens e mulheres que o Senhor criou à Tua imagem. Senhor, e nós precisamos ter essa atitude. Deus, trata com o nosso coração soberbo. Ajuda-nos, Senhor, a nos colocar diante de Ti em humildade, quebrantamento, mas desejando conhecer a Ti, desejando conhecer, ó Deus, o Senhor em toda a Tua amplitude. Eu não posso escolher a parte do Senhor que eu gosto e rejeitar a outra parte que eu não gosto. Mas também, Senhor, eu posso ter uma ideia muito errada, eu posso ter uma ideia muito parcial, posso ter um conceito, até que eu adquiri da Bíblia, mas eu posso ter um conceito que não é correto. Por isso, Senhor, nós queremos Te conhecer. Paulo, o apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céu, que viu coisas que não era lícito falar, ele falou, nós vemos como no espelho, com dificuldade, sem perfeição, é uma coisa embaçada. Senhor, nós queremos ter esse anseio, quero conhecer mais a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor nunca vai me decepcionar, o Senhor nunca vai se revelar como alguém que é injusto ou parcial. O Senhor vai mostrar que existe uma retidão, existe uma coisa muito correta, que a Tua justiça vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, e o Senhor vai estabelecer um reino perfeito. É isso que nós desejamos, é isso que nós ansiamos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos caminhar contigo nesta direção. Amém.